partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Apresentação de Irmã Eliana e Francisco Malgeri Filho. Boa tarde, queridos amigos da Rede Boa Nova, Televisão Mundo Maior. Estamos aqui, eu, Francisco Malgeri Filho, e Irmã Eliana, para mais um momento de Caminhando com Jesus. Agradecemos a TV Mundo Maior, a Fundação André Luiz e ao pessoal de apoio que, com esforço, dedicação e carinho, possibilitam que esse programa chegue aos lares de tanta gente. Você, conectado, sintonizado nesse programa, deixe sua pergunta, sua questão, sua dúvida, através dos nossos meios de comunicação, pelo telefone operadora 011 do 24 57 7000, ou então escreva para www.tvmundomaior.com.br. Deixe o seu recado, pergunta, dúvida, comentário. E a irmã Eliana, então, nos responderá, nos ajudando a caminhar com Jesus. E não esqueça, convide outras pessoas, outros amigos, parentes, conhecidos, a também virem participar desse programa e assim formarmos uma grande corrente para caminhar com Jesus. E, queridos, o tema de hoje. Então, o tema de hoje vem da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ansiedade à luz do cristianismo redivivo. O perigo invisível ou o perigo que não existe? Então, irmã Liana nos esclarecendo sobre esse tema. Boa tarde, irmã. Tudo bem? A todos, querido irmão Francisco, a Rádio Boa Nova, a TV, reunindo-nos aos seus cumprimentos carinhosos, nós entregamos o nosso carinho, nossa alegria, nossa gratidão a esses ouvintes que pela Rádio Boa Nova nos alcançam, aqueles que nos assistem na TV Mundo Maior, sintonizam no YouTube, conseguem nos alcançar ali. E os temas que vamos tratando é caminhar com Ele. Para caminhar com Ele, precisamos aprofundar aquilo que me impede de caminhar com Ele. Nós devemos nos preocupar e pensar naquilo que não nos permite caminhar com Ele. E assim, hoje nós trouxemos uma proposição muito importante que está ligado a este tema. Essa proposição é a do medo. Nós não estamos livres do medo e, na verdade, a liberdade que nos leva a amar em verdade, ele não pode passar pelo medo. O medo não existe no amor, diz João. A gente, na semana que passou, falamos do amor de Deus e que nele tudo estava. A ansiedade, o que é a ansiedade? Estou ansiosa. Hoje nós recebemos, já com até parece naturalidade, os transtornos generalizados, do TAG, né? O famoso TAG, né? Transtornos da ansiedade generalizada, em um nível assim, altíssimo, principalmente durante Covid e pós-Covid. Ficou mais no dia a dia das pessoas. Nós não tínhamos muito esta palavra nos nossos lábios, e hoje nós já vemos na população mais simples, mais humilde, até em nós mesmos, não tínhamos o contato com esta dimensão da forma como nós temos hoje. Então, de um certo modo, é muito bom que a gente aprenda a dominar a nossa ansiedade. É natural a ansiedade, ela é natural em nós. A problemática se dá quando ela se torna contínua, prolongada, causando arritmias, causando até lesões estomacais, causando adoecimentos diversos, insônias. Enfim, se você entrar aí na internet, você procura os sintomas, tem 12 sintomas, um outro fala com 14, outro fala. Enfim, é imenso. São milhões, milhões de pessoas segundo a Organização Mundial da Saúde.
pessoas diagnosticadas com esse sintoma. E o que é a ansiedade? O que é estar ansioso? A gente só fala, estou ansioso, mas a gente não para, a gente não pensa, a gente não reflete sobre o tema. E essa falta de mergulho, como dizemos, falta de busca das coisas como elas são, essa, às vezes, indolência que nós temos, uma certa preguiça de buscar a razão das coisas, até mesmo pelo tempo, pelo cansaço, pela jornada de trabalho triplicada, trabalho fora, cuido em casa, enfim, vou perdendo o sono. A gente sente que o dia e as horas parecem menores, parecem ou estão menores, devido ao eixo da Terra estar se movimentando, notícias que vão nos chegando das mudanças das águas, o degelo, há uma série de coisas acontecendo na nossa Mãe Terra, na natureza. Ela está devolvendo para nós as agressões que fizemos a ela. É um fato. Então, temos andado com medo pelo noticiário imenso que chega de toda parte. Todos os dias abre a internet, senta para assistir uma televisão, ali estão as notícias raramente de bênçãos, de paz. Tem agora uma linha mais edificante dentro das TVs. Eles parecem estar criando uma linha mais edificante, pedagógica, sensível, mas, ao contrário, o que traz notícia mesmo são os assassinatos, as mortes, as enchentes, ou seja, situações que dão medo e que nos sentimos à deriva, que nos tornam ansiosos. É muito séria essa palavra. Vamos olhar para ela, queridos, porque todos nós temos ansiedade, mas o transtorno, ele é algo que deve ser pesquisado por você. Então, o tema é isso, é ansiedade. E achamos, buscando o tema, porque alguma pessoa perguntou para mim, não me lembro quem foi no correr da minha vida, a senhora nunca falou, né? Falam para mim, você nunca falou de ansiedade à luz da doutrina espírita ou à luz do cristianismo. Como é que, será que havia ansiedade no tempo de Jesus, né? Será que havia pessoas, quer dizer, é um tema muito atual e os fiéis têm uma dimensão aí meio perigosa nos fiéis, porque eles tendem a esconder a ansiedade, porque é feio, né? Eu estou na igreja, eu acredito em Deus, há uma certa, eu confio nele, então como é que eu posso estar com um transtorno de ansiedade? Então, para mim mesmo, eu mascaro o meu ser para mim mesmo, para o meu próprio ser. Eu uso uma máscara, olho para mim me vendo de um lugar que não é real. Tanto é que eu começo a ter sintomas que vão me levando a adoecimentos psicofísicos ou físicos, que vão mostrar para mim que realmente a minha fé é pequena? Não, toda fé é pequena, do tamanho de um grão de mostarda, não é? Ela não precisa ser grande. A problemática não está aí. Podemos ter fé, mas nós não tivemos a fé raciocinada que a nossa querida doutrina espírita nos traz. Raciocine que Deus existe, raciocine por que você crê em Deus, raciocine, porque ninguém pode te tirar de algo que a sua razão levou você a chegar naquele aporte. Não foi ninguém que disse, porque o Papa, porque o pastor, porque a minha mãe, minha avó, eu pensei, elaborei e cheguei nesta grande decisão e olhei e vi que existe algo incriado, que existe algo maravilhoso, algo além do percebido. Como Einstein diz, né, que há algo, né? Ele diz, eu não tenho religião, mas sou profundamente religioso. Olha a diferença. Então é esta a nossa proposição para você hoje. Emmanuel define, né? Pedro, depois o nosso querido Francisco Malgeri vai também fazer uma leitura para nós. É uma palavra só, mas ela traz um conforto imenso. Justamente a definição de Pedro usa a palavra preocupação. E eu estava lendo esses dias uma mensagem da nossa própria casa espírita, do nosso mentor, da espiritualidade atuante na nossa casa, e achei esse texto maravilhoso da preocupação, uma ocupação que não é devida, que não cabe, porque o amanhã pertence a Deus. Eu não sei se hoje eu deito e amanhã acordo,
Não posso ser como aquele homem que enche o seu celeiro e, garboso e cheio de si, ainda vai fazer o segundo para encher o segundo, para olhar o quanto tem. Porque naquela noite Deus o chamou para si. Então, há dentro do cristianismo e do cristianismo redivivo e dentro da doutrina a presença do Espírito de verdade, e o próprio Cristo há mais de 2000 anos, né? E a doutrina é o Paracleto, é a terceira revelação, vem trazendo para nós este incerto mundo de amanhã. O hoje deve ser vivido intensamente. Quando a gente examina, por exemplo, o Pai Nosso, ele é todo no dia, ele é todo para hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado, venha a nós o vosso reino. É hoje, é para aquele instante que você faz a prece. O pão nosso, dai-nos hoje. É aqui e agora a nossa vida. Nós precisamos olhar para isso. E o futuro? O futuro é um ponto de vista que está dentro da nossa doutrina de amor. Eu não posso viver sem o futuro, porque o futuro é esperança. Se agora estou doente, a esperança da cura. Se agora a minha situação social é negativa, desemprego e preciso voltar à casa de meus pais, ou estar, e se não tenho pais, amigos que me ajudam, tem um futuro, tem um amanhã. Pode ser que eu possa pagar isso com trabalho, com dedicação, com amizade, com ajuda naquilo que eu posso. Enfim, eu não vivo sem um futuro. E a ansiedade, ela não tem futuro. Ela é aqui, ela é agora, não há depois. É um medo de algo que não sei se vai acontecer, mas que praticamente eu sinto que vai acontecer. Então, eu congelo, eu me imobilizo. Há pessoas que não dormem, ficam com insônias, estão até coisas nervosas, tiques nervosos, distensões musculares das mais diversas, porque ela tem medo daquilo que ela não viu ainda. Vou ficar desempregada? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou. Quer dizer, ao mesmo tempo que o Cristo vem e instaura um aqui e agora muita importância, a cada dia o seu mal, como é dito, Cristo disse isso, a cada dia basta a sua luta, não é o mal. O mal aí é visto como as dores, as lutas, as dificuldades. Não vamos jogá-las para amanhã também, ou para depois, depois de amanhã. Então, a ansiedade é, é um lidar com a vida com medo da própria vida. E é uma desconfiança profunda de que Deus, o meu Criador, não está olhando a sua criatura, como um jardineiro não está olhando o seu jardim. Vamos pensar nisso? O médico não está olhando o seu paciente, a mãe não está olhando o seu filho. São sentimentos de desconfiança, você precisa olhar para isso. Hoje nós temos essa nova linha, né, da psicoterapia sistêmica. É maravilhosa, porque você pode procurar caminhos para localizar onde é que está essa ansiosa expectativa de vida que te leva a ter esses sintomas, porque ele não está aqui, às vezes está lá no ventre da sua mãe, está lá na sua infância, o professor, um relacionamento que te humilhou, algo que você temeu. É difícil, você fica mesmo diante de uma prova, de algo novo, de uma coisa que você não está acostumado a fazer. A ansiedade existe, mas essa é natural, né? É a expectativa diante do casamento, do noivado, da roupa. É tudo isso muito lindo, muito natural. Um causa na justiça, esperando uma sentença, tudo é natural. Agora, a continuidade disto, tornar-se um estilo de vida. Ah, eu sou ansiosa. Hoje já vimos pessoas dizendo assim. Nossa, maltratou tal pessoa. Ai, porque eu sou ansiosa. Ai, eu tenho TAG. E é como se aquilo nos retirasse o dever. Olha que palavra importante. É como se nos retirassem o dever, esse lema, esse diagnóstico, vamos dizer, é como se nos retirasse o dever de sermos humanos, ternos, amorosos. Não importa a minha ansiedade, a ansiedade é minha, não me pertence. O outro está de boa, de paz, no lugar dele, no caminho dele. Eu tenho medo de que as coisas não vão dar certo. E essa é a questão que nós estamos fazendo para você. E nós vamos passar então para o nosso querido irmão Francisco, para que ele possa trazer, se surgiu dentro dele alguma contribuição nesse sentido, porque ele é um estudioso do nosso alimento, do nosso corpo, das reações do nosso corpo.
Pode ser que ele traga aí algumas notícias bem legais para a gente examinar a nossa ansiedade à luz desta doutrina que mostra você até com causas anteriores das aflições, né? Não tem nada, não aconteceu nada, não é seu pai, sua mãe, nem no ventre, nem na infância, mas você traz um medo que se chama ancestral. Lembro-me de André Luiz, preparando, junto com a equipe, acompanhando a preparação de um espírito reencarnante, e ele estava já há uns 5 ou 6 ou 4 reencarnações muito humilde, como, por exemplo, um analfabeto aqui do Brasil, ou lá da Índia, sabe, da África, imerso em uma cultura nativa ou simples de sobrevivência, mas que havia sido um grande governante e havia tomado medidas muito graves. Ele tinha que voltar para o cargo, porque ele tinha que refazer aquela história. E passaram-se alguns séculos até que tudo isso se acomodasse, mas ele temia voltar. Porque ele conheceu o poder, a sedução do poder. Ele ficou num estado de ansiedade traumática, vamos dizer assim. A gente percebe isso na narrativa de André Luiz, e eles vão trabalhando, eles vão organizando em torno dessa reencarnação a paz, para que ele desenvolva, ele teria desenvolvimento do cristianismo dentro dele, pais e famílias cristãs, verdadeiramente cristãs, não só de boca, né? Mas realmente cristãs nas soluções das problemáticas internas do lar, seria criado em um ambiente propício, enfim. Há toda uma tomada, a espiritualidade faz em torno dele todo um caminho, e ele então tem um futuro mais assegurado, ele se sentindo tranquilo, ele entra e mergulha no restringimento, né? Que, como escreve André Luiz, o espírito grandioso do nosso querido amigo, irmão e esse pai maravilhoso no nosso caminho, né? Da cultura espiritual, eh, enchendo os vazios das nossas questões mais pungentes com a reencarnação e os traumas, né? Que nós mesmos gestamos pelo desvio da lei de amor. Sempre é, viu, amados? Aconteceu algo, desvio da lei de amor, esse é o fato. Então, querido irmão Francisco, passo a palavra a você com todo carinho, a sua pequena contribuição, ou aquilo que tem a dizer do seu coração, e contribuir para essa irmã, esse irmão que com carinho nos escuta, que é ansioso, que tem o tal, né, nome TAG, né, que é o transtorno generalizado de ansiedade generalizada, quer dizer, vários modos, né? E que precisa de socorro, de amparo, e do que fala Pedro para nós nesse momento, em um versículo apenas maravilhoso, na primeira epístola dele. Essa é a epístola, né? A primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Ele diz o seguinte, Pedro: confia-lhe todas as vossas preocupações, pois ele toma cuidado de nós. Esse ele é Deus, né? Sede sóbrios, vigiai. Vosso adversário, como um leão que ruge, ronda procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão reservados aos vossos irmãos pelo mundo. O Deus de toda graça, que vos chamou à sua glória eterna em Cristo, ele vos restabelecerá, depois que tiverdes sofrido por um pouco de tempo. Ele vos firmará, vos fortalecerá e vos há de tornar inabaláveis. A ele o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, toda essa angústia, essa preocupação com os detalhes da vida, que nos leva à angústia, o que é isso? É falta de fé, não é? Resumidamente, Se a gente acredita que Deus é o nosso Pai, que Ele cuida de nós, Ele está ciente de tudo que se passa, Ele está ciente das dificuldades que a gente está passando. Então, eu já passei por essa e
passo às vezes, mas eu sempre dou aquele passo para trás e penso, gente, por que que eu estou pensando nisso? Aí me vem na cabeça, Deus está sob o comando de tudo, está ciente de tudo, ele sabe o que está passando. Eu sei que ele me ama e que ele não me quer mal. Então, por que que eu vou estar ansioso, preocupado, nervoso com essa situação? Então eu falo, Pai, deixa em tuas mãos a resolução desse problema. E aquilo é para mim como um bálsamo. Eu me sinto assim quase que imediatamente tranquilo, né? Aliviado. E o que a irmã falou que eu poderia contribuir, e que realmente é uma a ciência vem descobrindo coisas muito importantes. E a minha área é a alimentação, como ela já falou. E eu sou um especialista em alimentação saudável. E o que que a ciência fala? Que o nosso estômago, o nosso intestino, eles são a porta aberta para a saúde ou para os problemas de saúde, doenças físicas, mentais e psicológicas. Ou seja, então, nós temos problemas com reações do tipo ansiedade, se o nosso intestino não está funcionando, não está sendo tratado como deve ser tratado. E como nós devemos tratar o nosso intestino? Alimentando-nos corretamente. E essa alimentação correta passa por uma alimentação rica em vegetais integrais. É isso que traz saúde ao nosso intestino e permite que as bactérias que nós temos no intestino, as bactérias benéficas, se sobreponham às bactérias maléficas. Então, isso é o que a gente tem que pensar em fazer. Nos alimentarmos corretamente, uma alimentação rica em vegetais. Pode comer carne? Pode. Pode. Quem quiser, quem não consegue parar de comer carne, não para. Mas não passa de 10% do que nós comemos diariamente. Então, é isso a minha contribuição. Vamos, primeiro, ter fé que Deus vai trazer a solução para os nossos problemas, vai abrir as portas. Isso não significa que nós vamos ficar belos e formosos deitados lá no divã, não é? Não, nós vamos fazer tudo o que nos é possível fazer. Vamos trabalhar, porque às vezes a solução que Deus tem não é uma solução que cai do céu, mas é uma solução que é encaminhada através de pessoas que estão ao nosso redor, amigos, parentes, mãe, pai. De repente eles falam alguma coisa que, puxa, aquilo lá tem, é aquilo que você precisava ouvir para você achar a solução do problema. Então, não vamos ficar bela e formosos esperando a solução, vamos atrás dela, vamos trabalhar, que aí ela vem, acreditando que Deus é o nosso Pai e que Ele está sob controle. Palavra, Francisco, é isto. Tudo reverbera em nós. E o medo é terrível, porque a nossa pergunta justamente foi essa. Se o transtorno de ansiedade, ele sempre está diante de algo que pode acontecer, de algo que vir a ser. É um vir a ser não de esperança, não de alegria, não de mudança. Eu não lanço, como Pedro nos aconselha, toda a nossa preocupação nele, que é Jesus, o que Pedro está dizendo, porque é ele que cuida de vós, né? E aqui Pedro está falando que Jesus está dizendo isso para os discípulos que estão preocupados, até com a situação que eles estavam vivendo naquele momento. Pedro está contando aí o temor que eles tinham, a ansiedade que eles viveram pela partida do Mestre, pelas ameaças que haviam, com as perseguições. Então, é um cotidiano atribulado. Nós temos vivido com Covid e desempregos, fome, filas de, né, da ajuda à família e tudo isso. Nós temos vivido situações muito difíceis, realmente. Então, Emmanuel nos diz, as ansiedades armam
muitos crimes e elas não edificam algo de útil na terra. Isso que é importante. Armam, olha a palavra dele, importante. Armam muitos crimes. Olha que perigo. Quantas pessoas que, por medo, andando no escuro, podem ferir os outros sem ter noção das consequências desse seu gesto. A precipitação é outra coisa da ansiedade, né? Então, os crimes cometidos sem percepção, as precipitações conta com todas as probabilidades contra si, se precipita, faz algo que não deve, e o efeito ao contrário daquilo que você desejava. Olha que importante. Opondo-se, né, à ansiedade, se opõe às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano, quer dizer, a nossa paciência, a precipitação, a inquietação angustiosa. Cadê? Onde está a minha paciência? A natureza tem seu ciclo. O sol não se angustia, está lá da manhã, as nuvens são escuras, eu não o vejo. Assim também não estou vendo Deus. As nuvens escuras cobrem a minha mente. A angústia é uma como nuvens escuras sobre o meu ser, escondendo a luz que é a minha própria luz. Brilhe a vossa luz, está escrito. Então, isso significa que temos, claro que temos luz, não é que temos do verbo ter e por isso posso perder. Somos, porque brilha a vossa luz. O Espírito é luz, luz densa, luz intensa, luz escurecida devido a ódios, crimes cometidos, orgulho desmedido. Então, vão deformando, obscurecendo como nuvens que ocultam o nosso céu, perdão, o nosso sol interior. Mas, dentro de nós, como diz Teresa d'Ávila, o limpidíssimo cristal, um sol interior existe em nós. Outra ideia dele, muito importante: se o homem nascesse para andar ansioso, seria o mesmo que dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Não é verdade? Se o homem nascesse para andar ansioso, cadê a esperança? A reencarnação, o que é? A sua reencarnação, o que é? É um projeto de esperança. Aquele casal que se encontrou e precisa ter uma vida junto para ajustes diversos, saudades, às vezes, do casal, que eles querem estar juntos por uma vida inteira. E ali eles veem aqueles que feriram de um jeito ou do outro, reúnem-se novamente como filhos. Então a gente veio resolver problemas. Tudo que está acontecendo conosco faz parte da resolução dos nossos problemas. Nós mapeamos isso no nosso mapa kármico, vamos dizer assim, ou no mapa da nossa viagem, como um viajante que faz um mapa e vai percorrendo as estações da peregrinação. Então, não nascemos para andar ocioso. Lançai nele, olha o que ele diz aqui, ó, a receita de Pedro. Lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Então, a ansiedade, na verdade, é a sua confissão de que está distante de Deus. Você está se sentindo cuidada por Deus, olhada por Deus, amado por Deus. Porque você está traduzindo amor só como a recepção, eh, vamos dizer, né? O pessoal brinca hoje, eu não gosto muito da brincadeira, mas vou fazer uma comparação, né? Criança Nutella, né? Que não vive agruras, não vive dificuldades, tudo é evitado, a criança não tem confrontos com ela mesma, com o outro, os pais rodeiam e cerceiam e elas, né, caem, já corre, não, cai, levanta, deixa ela se virar, deixa ela olhar, não é? Observando esses dias, meu neto tão bonitinho, ele foi cair da cadeira, sabe? E escureceu assim, a gente percebe que ele bateu forte, né? Mas ele pôs o bracinho, continuou olhando todo mundo assim lá embaixo, né? Ele lá embaixo, a gente aqui em cima. Aí eu observei de longe que ele ficou passando a mão no bracinho, quer dizer, doeu. Mas ele não gritou, não berrou, não fez aquilo no centro de atenção, porque era mais interessante que os adultos estavam fazendo ali, e os irmãos maiores, ele queria prestar atenção. Então, veja que curioso quando não estamos como, né, observando as crianças um olhar meio aprisionado, né, de prisão, para evitar quedas e não que ele vai soltar, né, pula daí da mesa, não vamos a extremos, né, mas entenda o que a gente quer dizer.
As agruras que vivemos desde a infância são importantes para que nós possamos desenvolver suportabilidade com situações difíceis, com situações que não atendem às nossas expectativas. Se você atende todas as expectativas da criança, não permite que ela chore, já corre, não permite que ela caia, não permite que ela faça a famosa birra, né? Que não é birra. Birra é o nome que o Ocidente dá a algo que lá no Oriente e nas culturas indígenas é uma expressão da sua ira. E creiam, pasmem, há culturas que adoram a birra, dizem, será um grande batalhador, ele não se deixará convencer facilmente. E ficam distantemente ou observando, e perde sentido. Se a criança está querendo manipular, que isso é um jogo nosso, ela não sabe nada disso, imagine se ela entende de manipulação psicológica do outro, nada disso. Ela realmente é só desejo, a sua vontade, que ela fique à vontade fazendo suas impulsões, tudo, né? Pode brincar, fazer uma dramaturgia ali, deitar do lado dela e brincar e também espernear, mas é importante que ela encontre força nos seus próprios músculos em si mesma. Então, lançai, diz aqui, né, a vossa preocupação, porque é Ele que cuida de vós. Indubitável que as paisagens modificarão, né? Indubitável, ou seja, claro que enfrentaremos surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, esse é a imposição, é um impositivo da lei, né? É impositivo da lei, prosseguir diariamente na direção do bem. Nós reencarnamos para isso, não foi para ficar ansioso, não foi para negar, não foi para que alguém resolvesse o problema para mim, eu vim enfrentar problemas. Estamos em um planeta de provas e expiações, a luta é grande, e quanto mais forte eu for, quanto mais assim eu experimentar em mim a minha força, mais poderei supor. Sair-me bem, vamos dizer, na vida. Forçar que na obra Como Amar uma Criança, ele examina as crianças rurais ou das populações dos pobres e as crianças criadas em redomas e mostra que diferença. Uma aos 18 anos está se preparando para a vida, a outra, aos 4, 5, 7, já se preparou para a vida. Ele mostra a diferença de vitalidade e de enfermidades que ele, como doutor, olhou a vida toda, como médico também, não é? A ansiedade tentará violentar corações generosos. Olha, você violenta os outros com a sua ansiedade, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lançai nele toda a vossa preocupação. Vamos guardar? Fecha teus olhos e diz, ó Senhor, lanço em ti toda a minha preocupação no dia de hoje. A preocupação com o Covid, que pode ir a vir, com a gripe que começa a chegar, com minha situação financeira, com tudo isso que está acontecendo, eu sei que eu posso lançar. É a receita do apóstolo Pedro, que viveu contigo, Senhor. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Olha que lindo, não? Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não esqueças, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Olha que grave a última linha. Isso é estilo Emmanuel, né? Ele vai, mostra aquele cenário, né, difícil, depois a beleza e depois cuidado. A ansiedade ou as ansiedades fazem você cair, porque você está trabalhando com um perigo que não existe. Ele não existe ainda. Você pensa que ele existe. Você colocou ele na mente. Pode ser que, mas pode não ser. E se você coloca a sua preocupação em Deus, e sabe que ele cuida de vós, você se reúne em oração com seu grupo de oração, sabe? Aquilo vai passar, você nem vai ver, são águas tranquilas. Você vai dormir no fundo da barca, mesmo tendo a tribulação. Essa é a confiança de Jesus em Deus, no Pai. Foi isso que Pedro aprendeu convivendo com nosso Senhor Jesus. Bom, já estamos a quase momento aí de fechamento dos nossos encontros. Vou voltar aqui ao nosso querido irmão Francisco para a sua despedida, para a sua finalização, e entraremos na prece de hoje. Tão breve, não?
Tão devagar, a gente vai caminhando com os raciocínios e vem surgindo coisas. Preparamos um poema chamado, muito lindo, chamado Da Paz, que é para que a gente possa hoje fechar o nosso tema de hoje com a paz, com o nosso querido irmão aí que traz a paz para nós. O poema chama Ventos da Paz. Um vento de paz maravilhoso sobre nós. Mas antes disso, irmão Francisco, despeça-se de nós, deixando aí a sua palavra, seu estímulo, o seu carinho para todos nós. Então, queridos amigos, a ansiedade, o nervosismo, a preocupação é um mal do século, né? Como a irmã falou, milhões e milhões de pessoas passam por angústias, né? E como eu falei para vocês, a angústia ela pode ser, digamos assim, intensificada por problemas intestinais, por problemas de alimentação. Então, a alimentação é um problema muito sério e tem que ser visto com um olhar muito cuidadoso, principalmente por nós espíritas. Por quê? Porque a alimentação errada, né, que, que traz junto com ela doenças, né? Muitas dessas doenças crônicas não transmissíveis são causadas pela alimentação, diabetes, pressão alta, doenças coronárias, etc. Isso aí, o que provoca? Provoca doenças e, lá no fim, faz que a gente desencarne antes do tempo planejado por Deus. Não é? E isso é muito ruim, porque depois nós temos que completar isso, temos que voltar para completar esse trabalho que a gente deixou de fazer por causa dessas coisas. Então, temos que cuidar do nosso corpo, ele é uma ferramenta maravilhosa do nosso aperfeiçoamento. Então, aproveitando o gancho aí da ansiedade, eu convido a todos vocês a fazer uma alimentação correta, procurarem a alimentarem-se corretamente com profissionais, enfim, com pessoas que entendem, né, profissionais aí da área da alimentação. E vamos continuar no nosso caminho, sempre com fé em Deus, que Ele nos ama, que Ele tem sempre o melhor para nós, e lembrando que nós temos aquelas dívidazinhas do passado, do pretérito, que a gente tem que pagar de uma certa forma, resgatar dívidas, que faz parte dessa nossa encarnação. E junto com elas, vamos dar passos no nosso progresso espiritual, não é? Tentando caminhar com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, estudando as palavras de Jesus, assimilando lá no fundo do nosso coração e praticar. Isso que é o mais importante, praticar os ensinamentos de Jesus. Fiquem com Deus. Queridos, então vejam até onde vai a ansiedade. E se trouxermos aqui cada técnico em sua área, ele mostrará o quanto a ansiedade e o nosso medo, realmente, como afirma Emmanuel, é um inimigo causando mortes pequeninas dos nossos tecidos ósseos, dos nossos tecidos internos do coração, na arritmia, do estômago, dos nossos tecidos intestinais. Vejam, tudo isso tem a ver com este medo do invisível, ou do que ainda nem existe, do que ainda nem aconteceu. Então, retomando o nosso programa e fechando, lembre-se, o futuro pertence a Deus e Deus está à frente. Esta é a palavra. Esse é o princípio, sabe, de sua conexão, da sua empatia para com o universo. A beleza do sol, a beleza da água, a beleza do que existe, porque atrás há a mão de um mistério que se me escapa. Então, trago para vocês como uma prece, uma oração, a poesia de Tagore. As ansiedades passarão. Coloquemo-las todas, como disse, lançai em Deus, ou no Cristo Filho amado, toda a vossa preocupação, e Ele cuidará de vós.
esse sentimento de pertencer a Deus, a um universo sábio e benevolente, grandioso e eloquente, puro e intenso de amor por nós. Isso nos dá paz. Por isso, trouxemos o poema chamado Ventos da Paz, de Rabindranath Tagore, para terminar o nosso encontro. Que a minha prece seja não para ser protegido dos perigos, mas para não ter medo de enfrentá-los. Que a minha prece seja não para acalmar a dor, mas para que o coração a conquiste. Nossa, vejo que raciocínio. Sabe, não é para anestesia, minha prece não é uma anestesia, mas para que eu conquiste e compreenda e torne amiga e não inimiga da minha caminhada. Permita que na batalha da vida não procure aliados só do Senhor, mas as minhas próprias forças. Então, procura as tuas próprias forças e tenha como aliado apenas essa beleza de toda beleza, lançando a preocupação, a ocupação anterior ao que vai acontecer, que pode nem acontecer. Permita que não implore no meu medo, ansioso por ser salvo, mas que aguarde a paciência para conquistar a minha liberdade. Vai ser o nosso próximo encontro. Não existe medo no amor. Não existe medo em Deus. E não existe medo. Amor e liberdade são uma única face, a mesma moeda. Então, queridos, um grande abraço. Nosso carinho te alcance. TV Mundo Maior e todos vocês, Júlio Sena, Regina Prata, a querida Edi, a Thaís, a Bruninha, todos vocês, Alexandre, Damião, todos. Somos felizes por pertencer a esta família, um pedacinho de nossa vida e de nosso tempo. Que assim seja, Pai nosso. Faça-o em sua mente e em seu coração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, que dá-nos, ó Pai, ó Deus, o livramento de todo mal. Lançamos em vós, ó Deus, as nossas preocupações, hoje e sempre. Que assim seja. Até quinta-feira que vem. Você acompanhou Caminhando com Jesus.